Tudo tem um porquê, parte 1, prólogo. Durval me paga. Berenice apertava o passo na calçada irritadíssima. Estava cansada de tudo, mas ainda estava sentindo um desejo desesperado de não mais viver daquele jeito. Se pudesse, faria uma mágica e sumiria na imensidão do universo, sem deixar rastros, mudando o rumo do seu destino. Não tenho coragem para pedir a separação, mas estou decidida a falar. Preciso desabafar. Vou desafiá-lo e botar tudo para fora. Dizer tudo de uma vez, o que está entalado aqui há anos. Fez um gesto aproximando a mão da garganta. Nem que para isso tenha de brigar com ele mais uma vez. Dane-se. O chão da calçada ainda estava molhado pela chuva que caíra até pouco tempo atrás, e os chinelos de dedo escorregavam no chão, fazendo-a perder o equilíbrio de vez em quando. O ódio foi crescendo. Berenice dobrou a rua, ganhou mais 2 quadras e chegou ao bar. Lá estava Durval, sorriso fácil, feliz da vida, sentado em volta de uma mesa, conversando animadamente com os amigos e bebendo seu chopinho. Havia 2 mulheres ao redor da mesa, contudo, não pareciam estar dando em cima dele. Chegando ao bar, Berenice fuzilou Durval com os olhos injetados de ódio e mãos na cintura. Repreendeu quase aos gritos. Que cena! Bebendo e ainda por cima acompanhado por 2 sirigaitas. Alto lá! Estou com meus amigos Bocão e o Antônio. Os rapazes acenaram para Berenice e Durval prosseguiu. E essas são Margot, Joana. Ela nem quis saber quem eram as 2. Tampouco escutou quando Durval tentou lhe explicar que Margot e Joana eram respectivamente as novas namoradas de Bocão e Antônio. Estava irritada, possessa, descontrolada. As imagens vinham misturadas à mente de Berenice. Ela sentiu tontura, percebeu a visão turva e a cabeça a ponto de querer rachar-se ao meio. Já disse que vou para casa quando eu quiser. Durval gritou e bateu com a caneca sobre a mesa. Um pouco de chope derramou-se e ele praguejou. Estou entre amigos e não admito que eu os trate mal. Você não se dá o respeito e não pode exigir que eu a respeite. Só reclama, reclama. Estou cansado de suas lamúrias. Que mulher chata. Volte já para casa. Depois a gente conversa. Por que me casei com você? Que saco. Berenice assustou-se com a maneira um tanto estúpida, porém direta e franca, com que Durval lhe dirigira aquelas palavras. Ele vai me deixar, murmurou baixinho, aflita. Eu me julgava forte, mas não. Eu sou fraca, não tenho coragem de me separar. Durval não pode me abandonar. Nervosa, deu um passo para trás, deu mais outro. Os rapazes do bar riam, as moças riam do que estavam conversando havia pouco, sem se importar com a presença de Berenice ou com o que Durval dissera a ela. Não riam dela. Entretanto, para Berenice era como se todos gargalhassem dela e ela fosse a atração principal do circo, um circo de horrores. Quando ela deu mais outro passo para trás, os chinelos deslizaram na calçada ainda úmida. Berenice ganhou a rua de costas, bem no momento em que uma van dobrava a esquina na direção do bar. O rapaz, motorista experiente, conseguiu frear bem a tempo, mas o susto de Berenice foi tão grande, os faróis do veículo a cegaram, que ela se desequilibrou, caiu e bateu com força a cabeça contra a guia da calçada. Foi morte instantânea. Capítulo 1. Berenice adorava ser dona de casa, amava cuidar do lar, não sabia fazer outra coisa. Procurava deixar tudo impecável, os cômodos sempre limpos e perfumados, cada coisa guardada no devido lugar, as roupas bem passadas, a comida sempre feita na hora, a despensa cheia e, detalhe, na geladeira jamais poderia faltar a marca de cerveja a que Durval tanto apreciava. Na cabeça dela, uma boa esposa deveria agradar ao marido em tudo, principalmente nas questões ligadas ao ambiente doméstico. Ela e Durval estavam casados havia 5 anos e não tinham filhos. Logo no comecinho do casamento, Berenice descobriu um enorme cisto no ovário e tivera de fazer uma cirurgia. Durante a operação, constatou-se que o cisto era bem maior do que o detectado em exames anteriores e foi necessária a retirada do útero.
Lamentava-se diariamente por conta dessa perda e ficava chorosa quando alguma vizinha ou algum parente, ou quem quer que fosse, inclusive personagem de novela, anunciasse estar grávida. Era a morte para ela. Entrava em depressão. Fazia meses que o casamento não estava indo nada bem e o sexo sumira no dia a dia deles. Fazia um ano que não se tocavam, nem beijinhos se davam. Era só cumprimentos. Bom dia, boa noite, oi. Durval não era de briga, mas também não era de discutir a relação. Entendeu a falta de desejo da esposa como perda de atração por ele. Prático, passou a procurar e encontrar na rua o que não tinha em casa. Já havia tocado na possibilidade da separação. Berenice desconversava, fugia do assunto e acreditava a falência do casamento à falta de filhos. Num domingo, em que Durval chegara da padaria com o frango assado nas mãos e um pouco alto pelo excesso de etílicos, Berenice sentiu medo de que o fim da união estivesse mais próximo do que ela poderia imaginar. Durval foi claro. Na virada do ano, vou receber um extra na metalúrgica e vamos nos separar. Vou alugar um quarto em uma pensão, vou para qualquer lugar, menos ficar aqui com você. Por quê? E precisa perguntar a Berenice. Eu faço tudo em casa, cozinho, lavo, passo, deixo a despensa e a geladeira sempre cheias. Nunca lhe falta cerveja. Hoje, por exemplo, eu só pedi para você buscar o frango porque errei a receita do rocambole de carne e... Durval a cortou seco. Eu não quero uma empregada e sim uma esposa. Eu me casei com você para ser minha companheira, minha amiga, para namorarmos, me dar e receber prazer. Ela enrosbeceu e gritou. E também lhe dar filhos, não é? Eu não pude fazer isso. Nunca lhe cobrei filhos, aliás, poderíamos adotar uma criança. Jamais. Não se sabe no que vai se transformar. Ela asseverava convicta, não tem o nosso sangue, não tem nossa carga genética, e se ao crescer tornar-se um psicopata. Durval atribui esse pensamento ao excesso de novelas e seriados a que a esposa assistia na TV. Agastado, colocou o pacote com o frango ainda quente e o saquinho com a farofa sobre a mesa. Moveu a cabeça para os lados. Não dá mais. Viver ao seu lado tornou-se um tormento para mim. Faz quase um ano que não nos tocamos, isso não é vida. Vamos nos separar. Vou embora e vamos vender esta casa, meio a meio, como manda a lei. Também vou lhe dar uma pensão, até porque a lei me obriga. E depois de nos separarmos, cada um que cuide da sua vida. Eu quero ser feliz, Berenice, eu mereço. Ele saiu, cabeça baixa, desalentado. Ela deixou as lágrimas escorrerem, perdeu o apetite e também naquela tarde começou a perder o gosto de viver. Depois que Durval saiu, Berenice arrumou a cozinha, tentou se entreter com algum programa de TV. Contudo, não conseguia deixar de pensar no pior. Durval estava decidido a se separar. Ele não pode me largar depois de tanto sacrifício, ela disse para si, com a voz amarga. Eu me abandonei para viver para ele, só para ele. Procurou sair e andar pela redondeza, dar uma volta, espairecer. Encontrou uma vizinha que, notando seu semblante triste, indicou-lhe tratamento em um centro espírita. Fazia pouco mais de 4 semanas que Berenice estava fazendo tratamento no tal centro espírita. Não era muito ligada às coisas de Deus, crescera numa família católica não praticante. Jamais nutriria simpatia pelo espiritismo, não fosse a atendente do centro lhe dizer, ao retornar no último dia de tratamento. Os passos lhe fizeram tremendo bem. Seu campo áurico está limpinho. Confesso que se morresse hoje por conta da aura limpa, seria encaminhada no mundo espiritual para um local de refazimento. Não ficaria perdida, zanzando no umbral. Berenice sentiu um arrepio. Não gostava de falar sobre a morte, embora as palavras aura e umbral fossem, digamos, exóticas para ela. Estava junto ao tratamento, lendo livros espíritas e já não se acostumava com os termos que a atendente empregava para se referir às coisas espirituais. Ela tinha noção de que a aura, por exemplo, é o campo energético que envolve o nosso corpo físico e reflete o nosso estado emocional, e umbral é um lugar no mundo espiritual bem ruinzinho, de aspecto nada agradável, para onde vão aqueles que se sentem perturbados ou desequilibrados emocionalmente depois da morte.
Berenice sorriu para a mulher à sua frente e perguntou, mudando a direção da conversa. Você disse que meu marido e eu temos ligação de vidas passadas. Tudo indica que sim, por isso não sugiro a separação. Por quê? Porque se vocês se separarem, terão de voltar em próxima encarnação e ficar juntos novamente, ao menos para completar o tempo que interromperam o matrimônio nesta vida. Você já deve ter escutado algo como o que Deus uniu, o homem não separa? Já, mas essa é uma frase cristã, sem dúvida. Já leu a Bíblia alguma vez? Berenice fez uma negativa com a cabeça. A atendente Ondina, uma senhora simpática, gordinha e baixinha, cabelos grisalhos, encostando nos 60 anos, prosseguiu. Precisa ler. No Evangelho está tudo o que precisamos para nos aperfeiçoar no sentido moral. Em relação à nossa conversa, leia o texto do apóstolo Marcos, capítulo 10, versículo 1 a 12. É por entre esses versículos que você vai encontrar essa frase. Entendi. Então devo esquecer a separação? Sim. Creio que Duval não me ame. Tenho certeza de que ele não sente mais nada por mim. E você? Eu o quê? Você o ama? Berenice não soube responder de pronto. Contudo, em seguida, mexendo a cabeça para cima e para baixo, confessou num tom inseguro. Acho que gosto dele. Nunca namorei outro homem. Sou uma moça com 25 anos de idade. Ondina olhava com piedade, compaixão. Era uma mulher que sofria e padecia de um casamento pior que o de Berenice. Dizia não à separação, como se estivesse afirmando para si mesma que, embora vivesse um casamento sem amor e, mais grave, sem um pingo de respeito do marido por ela, ainda era presa à moral e aos bons costumes. Você vai superar essa fase, eu sinto isso, tornou Ondina como se estivesse conversando consigo mesma. Porém, ao pegar nas mãos de Berenice, sentiu um aperto no peito. Quando Berenice deixou o centro espírita, Ondina fez uma prece sincera para a moça, desejando-lhe o melhor para a sua vida, do fundo do seu coração. Berenice olhou para o céu, estava escuro, parecia que uma chuva forte estava para cair naquele fim de tarde. Consultou o relógio, preciso correr. Gosto de caprichar no jantar das sextas-feiras. Vou pensar numa mistura diferente para variar o cardápio. Também não sei se minha irmã vai chegar do serviço com fome. Tenho de fazer um pouco mais, deixar tudo em ordem, impecável. Ela entrou no mercadinho, comprou o necessário para fazer o que tinha em mente. Passou rapidinho pelo caixa, pagou e ensacou as compras. Pegou as sacolas, apertou o passo e quando botou os pés dentro de casa, a chuva veio com toda a força. Capítulo 2. Chovia ainda quando Toninha chegou do trabalho e entrou em casa. Atravessou a sala e foi direto para a cozinha. Morava com Berenice e Durval havia 2 anos, desde que chegara do interior, e assistia cada dia que passava ao declínio daquele casamento, sem nada poder fazer. Tentara conversar uma vez com Berenice, mas não houve abertura e Toninha ficou na dela. Respeitava a irmã, afinal, Berenice era 2 anos mais velha que ela, moça alta, bonita, morena, cabelos crespos e escuros, olhos cor de mel e corpo bem feito. Toninha era bem diferente de Berenice em tudo, tanto na aparência como nas atitudes. Enquanto Berenice reclamava da vida dos outros, sentia-se uma pobre coitada em não poder gerar filhos, Toninha era o oposto da irmã, alegre, autoastral, bem-humorada, ávida por conhecimento. Tinha vontade de vencer na vida, ganhar seu próprio dinheiro, decidir as coisas por si, sem pedir auxílio ou permissão a quem quer que fosse. Era uma moça determinada, queria e iria vencer na vida porque acreditava piamente que tinha nascido para vencer. Que noite! Toninha colocou a sombrinha aberta no canto da cozinha e voltou à sala para ver se a janela estava bem fechada. A chuva estava bem forte até há pouco, mas parece que está diminuindo. Berenice veio da cozinha atrás dela, esfregando a mão no avental. Parece estar diminuindo, concordou. Fiz o jantar, mas esfriou. Vou esquentá-lo para você. Não precisa. Eu comi um sanduíche na rua. Berenice deu de ombros. Bem que eu deveria jogar o jantar no lixo. Ninguém vai comer nada. De que adiantou eu vir correndo do centro espírita e preparar um jantar caprichado? Sou uma idiota mesmo. Toninha fez bico.
Percebeu o tom de insatisfação na voz da irmã. Que foi, Berenice? Que bicho mordeu você? Durval ainda não voltou para casa como de costume? Estou preocupada. Toninha fez um gesto vago com a mão, arrumou a alça do vestido com um gesto gracioso, colocou a mão no ombro da irmã e a conduziu de volta à cozinha. Enquanto ela apanhava um pouco de água no filtro, Berenice arrastava os chinelos e sentava-se em uma das cadeiras em volta da mesa. Preocupar-se com Durval? Já sabe onde ele está, toda noite é a mesma coisa. Não é bem me preocupar, sabe como é depois daquela conversa que ele ensaiava ter com você desde que eu vim morar aqui por uns tempos, diga-se de passagem. Pode ficar o tempo que quiser, desconversou. Já disse que estou passando do prazo de validade, avaliou num sorriso gracioso. É um favor que você me concedeu e agradeço de coração, mas quero ter meu canto, minha própria vida, Berenice. Estou esperando a Vera deixar vago o quarto que aluga. Até o comecinho do ano teremos novidade. E rachar o apartamento com Esmeralda? Dividir o apartamento com outra pessoa que não é o mesmo que viver aqui conosco? Não, não é. E além do mais, eu e Esmeralda temos a mesma idade, pensamos da mesma forma. O apartamento dela fica bem mais perto do meu trabalho, só tenho pontos a meu favor. Prefere morar com estranhos a morar com sua irmã. Não vou entrar no seu jogo dramático. E mudando de assunto, prosseguiu. Eu não sou unha e esmalte com seu marido, mas às vezes tenho de admitir que Durval está coberto de razão. Ele falou naquele domingo que sente, ora, seu marido foi honesto, confessou que não consegue mais segurar essa barra pesadíssima na qual se tornou o casamento de vocês. Um raio não teria feito estrago maior sobre a cabeça de Berenice. Ela deu um salto da cadeira. Toninha, exclamou num tom de censura. Como ousa afirmar uma sandice dessas? Sou sua irmã, você deve me defender. Você confunde as coisas, está misturando as estações. Adoro você, sabe disso. Entretanto, ninguém aguenta uma pessoa que só sabe reclamar o tempo todo. Se ao menos pudesse dar um filho a ele, tudo seria diferente. Toninha revirou os olhos nas órbitas. Berenice não entendia, não queria enxergar que ela própria não movia uma palha para melhorar o casamento com Durval e considerou. Deixou-se influenciar pelos comentários dos outros e depois foi ao centro tomar passes. Acredita que assim vai salvar seu casamento? É uma tentativa? Dona Odina foi categórica hoje. Meu casamento não pode ser desfeito assim de uma hora para outra. Ora, francamente, quem essa mulher pensa que é? É você, minha irmã. Estou surpresa com a sua ignorância acerca de certos assuntos da vida. Em vez de abrir os olhos para a espiritualidade, entender as leis universais, melhorar e se dar a chance de viver melhor, fica presa em conceitos antiquados e retrógrados que só machucam seu coração e atrapalham seu crescimento espiritual. Eu? Você mesma. Agarrou-se a essa doutrina como tábua de salvação para manter seu casamento. O Espiritismo simplesmente nos mostra que a vida não termina com a morte do corpo físico e somos responsáveis por tudo o que atraímos. Também ensina que vamos voltar outras vezes e outras vezes para amadurecer e crescer, até não mais nos incomodar com as ofensas ou nãos do próximo ou de quem quer que seja. Entendo mais ou menos dessa forma. Tenho lido muitos livros nas últimas semanas, mas não venha me dizer que eu estou tentando salvar meu casamento com essa doutrina. Claro que está. Seu casamento já foi para o saco. Você e Durval não têm e nunca tiveram absolutamente nada em comum. E se quer saber, depois que você ficou estéril, o caldo dessa relação entornou de vez. Berenice sentiu uma pontada no peito. Não fale nesse tom. Ainda está difícil de aceitar. Aceitar o quê? Uma separação. Nos dias de hoje, por favor, não adianta ficar assim amuada, minha irmã. Toninha pousou a mão sobre a de Berenice, acariciando-a. Aceitar o que não podemos mudar revela maturidade e sereno coração. De que vale lutar contra algo que não é possível reverter no momento? Nunca passou pela minha cabeça que eu tivesse algum problema, que eu tivesse um defeito. Não fale dessa forma, não se martirize.
Por alguma razão que desconhecemos, você não tem essa função por hora. Quem sabe, se deixar de lado, não pensar no assunto, logo poderá adotar um bebê. Jamais será meu caso. Adotar não é o mesmo que gerar. Toninha suspirou. Não concordava com Berenice, porém não ia discutir. Pela enésima vez, bebericou mais um pouco de água e disse: pode se separar, arrumar um emprego, namorar outro homem que a ame pelo que você é e concorde em não querer filhos ou que esteja saindo de um casamento com filhos e não deseje mais ter crianças. Há todo tipo de gente neste mundo, os afins se atraem. Não acredito nisso. Não sei fazer nada, não tenho qualificação, seria difícil arrumar trabalho, qual homem se apaixonaria por mim? Nunca iria se envolver com uma mulher estéril. Está afirmando com convicção, e isso se torna lei. Que lei? Tudo em que você acredita se transforma na sua realidade. Se pudesse ter um filho, Durval não teria se tornado um homem tão frio e distante. Toninha meneou a cabeça negativamente. Moro aqui há algum tempo, e sem querer me meter, acabo percebendo o dia a dia de vocês. Não há carinho, não percebo cumplicidade. Durval não gosta mais de você, admita, Berenice. E se consultar seu coração, perceberá que você também não o ama mais. Berenice levou a mão ao rosto e começou a chorar. Era horrível ter de admitir a verdade. Ela não amava mais o marido, contudo, estava confusa por conta do que a mulher do centro espírita lhe dissera. Ela não podia se separar de Durval, senão voltariam numa próxima vida. Era imperioso resignar-se. Berenice limpou as lágrimas com as costas das mãos. A mulher do centro falou que eu tenho que aguentar a Toninha, senão vou voltar com Durval sei lá quantas vezes. Isso embaralhou minha cabeça. Toninha juntou. Outro dia apanhei sobre sua cômoda o livro dos espíritos. Abri o livro ao acaso e comecei a me interessar pelas perguntas e respostas que há nele. Tive outra percepção das coisas. Ao meu ver, Allan Kardec conversa com os espíritos e ao longo do livro todo, sempre o amor é enaltecido. Ora, se o amor, a caridade, que nada mais é do que o amor em ação, em movimento permanente, são sempre enfatizados como exemplos a serem seguidos, como manter um casamento sem amor, que só traz desarmonia, tristeza e infelicidade, não vejo lógica em mantê-lo. Berenice balançou a cabeça para os lados. Se seguir os conselhos da mulher, devo continuar casada e infeliz. Se seguir o que acabou de me dizer, o melhor é me separar. Agora fiquei confusa de vez. Você precisa refletir. Não pode abraçar a ideia do outro e tomá-la como verdadeira. Não pode simplesmente pegar a ideia de ninguém. Precisa sentir no fundo da sua alma. Apontou para o peito. Se perceber que algo não lhe faz sentido, então reflita mais, estude, leia, questione. Você precisa ver o que é bom para você, só para você. Não pode ficar dando muita trela para o que os outros dizem ou acham, o que é melhor para você fazer ou seguir. Preciso tomar um copo de água. Fugiu do assunto. A chuva parou. Deixe que eu pego para você. Toninha afastou-se, foi até o filtro e encheu um copo. Enquanto isso, a campainha tocou e Berenice foi atender. Abriu a porta e deu de cara com Inês. Era capaz de atender o capeta, mas não Inês. Não queria vê-la na sua frente nem pintada de ouro. Não engolia aquela garota. Capítulo 3. Moça nem bonita nem feia. Inês costumava passar pela rua de Berenice aos domingos bem cedinho para cortar caminho e chegar mais rápido à padaria. E não tinha erro. Lá estava Durval só de bermuda, sem camisa, exibindo o tronco torneado e os braços fortes, cheio de espuma pelo corpo, lavando o carro do vizinho, seu Adamastor, também dono do bar, o qual Durval frequentava. Para Inês, Durval era um pedaço de mau caminho, insinuava-se para ele quando podia e adorava provocar Berenice, sempre que surgia uma oportunidade. Inês tinha 19 anos e já era bem esperta, inteligente, articulada, simpática, sabia muito bem o que queria da vida, caprichava na aparência, adorava cuidar dos cabelos, das mãos, da pele, ajudava a mãe nos afazeres domésticos, mas se protegia com as luvas de silicone. Nas horas vagas, fazia o que mais gostava, cortava e tingia com esmero os cabelos das amigas
e o dinheiro que ganhava usava para os gastos pessoais. Não gostava de pedir dinheiro ao pai. Era paquerada e desejada pelos marmanjões do bairro, porém só tinha olhos para Durval. Não fazia por capricho, nutria um sentimento verdadeiro por ele. Jurava para si que Durval era o homem da sua vida, e mulher, quando cisma com um homem em particular, não sossega até que ele ceda aos seus encantos. Inês estava determinada a seduzi-lo em doses homeopáticas, e não é que de uns tempos para cá, Durval estava prestando atenção na moça justamente por conta da simpatia e do sorriso fácil que ela lhe transmitia. Num desses domingos, voltando da padaria, segurando o pacotinho com os pães, rebolando de shortinho bem curto e blusinha colada ao corpo, Inês percebeu quando Durval virou o rosto, piscou para ela, fez um aceno com a mão. Depois, cravou os olhos nas suas pernas, assim que ela atravessava a rua. Inês fez que não notou, mas se sentiu a moça mais desejada e feliz do mundo. Com o tempo, veio a aproximação inocente por parte dele, mas cheia de segundas intenções por parte dela. Tudo bom? Indagou ela. Tudo? Você sempre passa por aqui aos domingos, mora aqui perto? Não muito longe. É que os pães da padaria perto de sua casa são divinos, sempre saem bem quentinhos, fofos. Vale o esforço de andar algumas quadras, aproveito e faço um pouco de exercício também. Pra quê? Você já tem o corpo perfeito? Ela corou. Obrigada. Prazer, Durval. Eu sou Inês. Berenice apareceu na porta com o rosto amarrado e Inês se despediu. A gente se vê por aí, Durval. Deu um beijinho no rosto dele e lançou sobre Berenice um olhar desafiador. Berenice a fuzilou com os olhos e Durval ligou o som do carro, voltando a lavar o automóvel como se nada tivesse acontecido. Por ironia do destino, o pai de Inês, um capitão da polícia militar naquela fatídica noite de sexta-feira, tinha dado um mau jeito na coluna e pedido encarecidamente para ela lhe comprar um maço de cigarros. Inês não acatava as ordens do pai, mas lembrou-se de Durval. Quem sabe esteja no bar? Ele me disse que geralmente às sextas-feiras gosta de beber um chopp com os amigos. Para alívio do pai e espanto da mãe, Inês concordou em lhe fazer a gentileza. Esperou a chuva passar, saiu de casa e minutos depois entrou um triunfante no bar, num outro shortinho curto, emoldurando o corpo, atraindo o olhar de todos os homens dali. Durval sorriu para ela. Inês aproveitou, já se sentindo íntima, cumprimentou com 2 beijos na bochecha, para espanto dos amigos que o olharam com inveja. Inês, por sua vez, ficou sem jeito, sem fala. Não era tímida, mas Durval tinha uma maneira de encará-la que a desconcertava. Ela fez um aceno rápido com a mão, afastou-se, pediu um maço de cigarros no balcão para seu adamastor e só não ficou por ali porque tinha marcado de tingir os cabelos de uma vizinha logo mais. Inês era profissional, jamais desmarcava um compromisso, apenas em caso de doença e do tipo que a deixasse acamada. Suspirou resignada, pagou o cigarro, deu tchauzinho para Durval e, ao sair do bar, teve uma ideia para tirar o sono de Berenice. Passou pela casa dela, tocou a campainha e, quando Berenice abriu a porta, foi logo dizendo: estourou um cano lá em casa. O Durval pode consertar? Berenice lembrou-se imediatamente da garota que dava em cima do seu marido de maneira descarada. Respondeu, já quase batendo a porta na fuça da mocinha. Ele não chegou do serviço, e se chegasse, eu não o avisaria. Inês sorriu maliciosa. Não tem problema, devolveu fazendo biquinho. Eu vou até o boteco lá da esquina e peço diretamente para o Durval. Aliás, peço para ele também para as 2 amiguinhas dele. Linda elas, não? E atiradas, estão lá jogadas em cima dele, bebendo à custa do dinheiro dele. E você aqui, com essa cara de sonsa, jeitão de mal amada, toda mal arrumada, só esperando ele voltar. Sabe-se lá que horas, para esquentar a janta. Aproveite, querida, ponha mais água no feijão e abuse dos acompanhamentos, porque pode ser que ele traga as amigas. Berenice sentiu o sangue subir. Iria falar, mas Inês prosseguiu no alerta. Quem tem, cuida. Olhe lá. Pode perder o bofe. Fez um estalo juntando 2 dedos da mão. No milésimo de segundo.
E homem de verdade mesmo, nos dias de hoje está difícil. Não tem homem como Durval dando sopa na praça e você deixa a coleira solta. Vai perdê-lo, se é que não já perdeu, rodeado de vagabundas. E saiu rebolando, passando as mãos pelos longos cabelos alourados, acenando com dedos alvos e unhas de um vermelho intenso. Berenice fuzilou-a, olhos avermelhados, ficou sem saber o que dizer, só conseguiu bater a porta com força. Voltou à cozinha e Toninha indagou quem era. Inês. Que Inês? Aquela Toninha que dá em cima do Durval todo santo domingo. É tiro e queda, no mesmo dia e horário, já viraram amiguinhos de infância. Toninha virou o rosto para a irmã não ver seu riso. Achava graça na picuinha entre a irmã e uma jovem que ela só conhecia de nome, pois nunca vira o rosto de Inês. Toninha também trabalhava aos domingos a partir das 10 da manhã, mas saía cedo para tomar café com as amigas. Você está muito nervosa? O que ela disse para você ficar assim? Toninha quis saber, enquanto entregava para a irmã o copo com água que havia pegado no filtro. Falou que Durval está rodeado de vagabundas. Isso já é demais. Acha mesmo? Não vejo Durval rodeado de vagabundas. Preciso ver. Não vou sossegar. Toninha levantou os ombros. Você se deixa influenciar muito facilmente pelo que os outros lhe dizem. Quer dizer que batem na sua porta, falam qualquer coisa e você acredita assim? Estou de saco cheio. Então tome coragem, arrume-se e tenha uma conversa definitiva com seu marido, resolva a situação. Melhor do que ficar remoendo essa raiva contida. Depois essa raiva fica presa e já viu, né? Pode se transformar em doença. Você e suas ideias disparatadas, retrucou Berenice. Faça o que quiser, a vida é sua. Toninha conhecia bem a irmã e sacou que não adiantava convencer Berenice a nada. Elas tinham pontos de vista muito diferentes e Toninha não era do tipo de convencer ninguém a nada. Cada um tinha o seu modo de pensar e, por mais louco ou irracional que fosse, ela respeitava o próximo, sempre agira dessa forma. Levantou-se, abriu a porta da cozinha e saiu para o quintal. A chuva tinha parado e trouxera uma brisa fresca. A noite estava estrelada, a lua cheia convidava a um passeio. Toninha respirou aquele ar úmido, sorriu e ao voltar para a cozinha emendou. Quer saber? Vou sair e me encontrar com as meninas no bar. Você está certa. Melhor se divertir que esperar um bêbado. Não fica assim. Logo tudo vai se resolver como sempre. Só não venha tarde, pediu Berenice. Amanhã você pega cedo no batente. Não. Amanhã é domingo, não vou trabalhar. Dona Elisa pediu para eu não ir porque vai pessoalmente cuidar da papelada e fazer o inventário na loja. Quer olhar o estoque, planilha de custos e me dispensou. O que é muito estranho, mas... O que é estranho? Ser dispensada por 2 dias? Por acaso vão lhe descontar os dias? Não, ela vai me pagar. Levante as mãos para o céu. Tem uma patroa que vale ouro. Não sei. Há algo de estranho nesse comportamento de Dona Elisa. O que seria? Toninha meneou a cabeça negativamente. Nada. Pensei alto, deixa pra lá. Vá se divertir. Aproveite porque depois que se casar, sua vida vai se resumir a isso. Apontou para si mesma, um poço de aflição e tormento. Não. Eu e você temos uma maneira bem diferente de enxergar o casamento. Além do mais, você deve aprender a se dar apoio. As pessoas passam pela vida da gente, não ficam grudadas. Agora você, apontou para Berenice, vai caminhar consigo para sempre, por toda a eternidade. Cuide melhor de você, valorize o que sente. Ela bebericou mais um pouco de água. Berenice ficou pensativa. Toninha subiu as escadas, dirigiu-se ao banheiro e tomou um banho rápido. Depois foi até seu quarto, arrumou-se, colocou um vestido florido, um par de sandálias, passou batom, derramou um pouquinho de perfume no pescoço e nos pulsos, pegou a bolsa, despediu-se da irmã com um beijo no rosto e saiu. Berenice foi para a sala e ligou a TV. Ficou pulando os canais, nada a entretinha. Olhava de 5 em 5 minutos no relógio da parede do corredor. Cadê você, Durval? Indagou impaciente. Será que está mesmo rodeado de vagabundas? A campainha tocou e ela correu para atender. Deve ser Toninha.
Vai ver se esqueceu as chaves. Mordeu os lábios com raiva ao ver o rosto de Inês. O que foi, morta-viva? O zumbi está perdido? Não acha o caminho de casa? Inês sorriu, segurando uma maleta com os apetrechos de tintura. Estava indo à casa de uma colega para tingir os cabelos delas e pensei com meus botões. Será que Duval já voltou para casa? Perguntou num tom provocativo. Berenice ia falar, mas Inês a cortou. Homem solto assim faz o que bem entender. Se fosse você, faria ele comer aqui na palma da mão. Mostre para ele quem manda em casa, se não... Berenice bateu novamente a porta com força, mastigava a saliva e mordia a língua enquanto subia a escada para se arrumar. O capeta veio me dar novamente o recado, não, pois agora eu vou lá ao inferno buscar esse homem. Berenice não pensou duas vezes. Impaciente e impulsiva, resolveu ir atrás do marido. A todo custo, tirar satisfações, saber mesmo se Durval estava rodeado de mulheres. Trocou de roupa, colocou um vestido simples, manchado com água sanitária. Continuou com as sandálias de dedo e saiu nervosa. Durval me paga. Fechou o portãozinho de casa, ganhou a calçada, tropeçou sobre a sandália durante o percurso e morreu dali a 10 minutos. Capítulo 4. Enquanto Berenice saía de casa fula da vida, em outro ponto da cidade, Elisa empurrava a porta do elevador e entrava em casa aflita, batendo os saltos no assoalho. Jogou a bolsa enorme sobre um móvel qualquer e correu até a varanda do apartamento. Avistou a árvore imensa de Natal instalada nas proximidades do Parque do Ibirapuera e deixou-se hipnotizar pelas luzes piscantes. A aflição não passou. Nem aquela vista indefasável, com todo aquele verde e beleza à sua frente, era capaz de tranquilizá-la. Será que nunca vou ter sossego nesta vida? Indagou em pensamento, esfregando as mãos nervosa. Cometi tantas barbaridades para ter Humberto só para mim. Deixei de sentir prazer por anos, até gerei 2 filhos, fez uma careta. E depois de tanto tempo, sinto-me ameaçada de novo. Ela rodou nos calcanhares e foi até a copa. Serviu-se de um copo de água, depois foi até o bar e abriu a porta. E suspirou irritada. Ano passado, fui chantageada pelo fantasma da loira do banheiro, uma das maneiras às quais se referia a Paula, ex-namorada de Guilherme, um de seus filhos, que conseguira atormentá-la por alguns meses. Agora, sou ameaçada por uma mulher mais jovem que está assediando meu marido. Que pesadelo é esse? Interrogou para si, escolhendo uma bebida forte por entre as prateleiras. Uma das empregadas apareceu. Deseja alguma coisa, dona Elisa? O jantar está quase pronto. Não sinto fome, respondeu seca, sem olhar para a moça. Se quiser algo, toco a sineta. Agora saia. Sim, senhora. Desejava ficar só, somente só, porque sozinha, abandonada para falar a verdade, ela já estava se sentindo assim fazia muito tempo. Elisa Damasceno Bueno Soares Brandão, conhecida na sociedade como Elisa Brandão, vinha de uma família rica, aliás, podre de rica. Começaram com extração de ouro em jazidas em Minas Gerais no século XVIII. No século seguinte, a família se mudou para a capital do país, trocando o ouro por títulos de nobreza e cargos públicos, fazendo conluio com governantes, cometendo uma série de crimes contra o etário, lesando o fisco, metendo-se em falcatruas. Seus parentes adentraram o século XX desviando muito dinheiro público para contas particulares abertas em bancos no exterior. Elisa nascera e fora criada num palacete construído por seu bisavô, no tradicional bairro do Cosme Velho, situado em uma parte alta da zona sul do Rio de Janeiro. Nunca fora ligada aos estudos e mal concluíra a faculdade. As boas e más línguas da sociedade afirmavam categoricamente que o diploma universitário fora comprado. Declarava aos 4 cantos do mundo que fizeram um curso de extensão universitária em moda. Nunca mostrara o certificado do tal curso. Dissera que o perdera em uma de suas mudanças e que a escola francesa havia fechado as portas há alguns anos atrás, impossibilitando-a de conseguir uma segunda via. Pura balela. Na Cidade Luz, Elisa vivera um triângulo amoroso e depois de uma sucessão de situações que culminaram em tragédias que serão desvendadas ao longo desta história,
Ela se casou com Humberto Brandão, um arquiteto boa pinta, também de tradicional família carioca, e peça-chave desse triângulo amoroso. Ao regressar de Paris, Elisa deu sequência ao preparativo da festa de casamento e logo dera à luz o primeiro filho do casal, Guilherme. Humberto, por sua vez, montou um escritório de arquitetura e engenharia em São Paulo, em sociedade com o primo Conrado, engenheiro paulistano. O negócio cresceu, prosperou e Humberto decidiu, alguns anos depois, abandonar a ponte aérea e mudar-se com Elisa e o filho para a capital paulista. Elisa torceu o nariz, mas não podia nem queria desgrudar do marido. Obcecada por Humberto, acatava de bom grado todas as decisões dele, desdobrava-se para agradá-lo. Gostava de se mostrar à sociedade uma esposa magnânima, uma exemplar, cordata. Ao menos era a imagem que ela transmitia às pessoas. Não era bem assim. O casamento era de fachada. Embora alucinada por Humberto, ele não a amava de forma declarada. Em relação aos dois filhos, também não havia nada de mãe exemplar. Para começo de conversa, Elisa não suportava o primogênito Guilherme. Havia uma animosidade genuína entre ambos. O santo dos dois, desde sempre, nunca batera. Gustavo, que nascera 5 anos depois, por meio de inseminação artificial, era tratado com carinho superficial quando estava ávida por informações de Humberto, como onde tinha ido, com quem ou para onde, transformava-se numa mulher amável. Tentava comprar o carinho de Gustavo com presentes caros, pois sabia que Humberto confidenciava a ele e também a Guilherme o que fazia fora de casa, mas nunca a ela. Os filhos para Elisa eram peças importantíssimas, coisas, não pessoas, que serviam tão somente para que o casamento dela se prolongasse o máximo de tempo possível. Elegante desde o berço e apaixonada por grifes, Elisa fora orientada pelos tios, era filha única e os pais tinham morrido num acidente aéreo anos atrás, a engrossar o caldo da fortuna, a maneira tradicional da família, ou seja, fazendo negócios escusos. Como o dinheiro que entrava nos cofres não tinha comprovação legal, era ilícito, havia necessidade de ter negócios de fachada para que esse dinheiro pudesse ressurgir de forma limpa. Era o tal esquema da lavagem do dinheiro. Optou por abrir uma grande boutique na rua Oscar Freire, ponto conhecido por abrigar lojas de luxo na capital paulista. Humberto nem sequer desconfiava da maneira pouco honesta pela qual a esposa conduzira o próprio negócio, e também não ligava. Eram casados com separação total de bens por decisão dele, raiva dela e alegria dos tios de Elisa, visto que, como os pais já haviam morrido, no caso da morte ou intervenção de Elisa, todo o seu patrimônio permaneceria atrelado à família dela, os tais tios e agora também aos filhos. Eram 2 os tios. Um era playboy autêntico, Edmundo Damasceno Bueno Soares, o Ed. Tinha sido casado 5 vezes, engravidara atrizes e modelos e recusava-se a reconhecer as crianças como filhos legítimos. Tinha um monte de processos na justiça, exigindo dele o reconhecimento da paternidade. Vivia nas colunas sociais e eventos de todo tipo. Era o típico arroz de festa. Seu rosto aparecia sempre colado ao lado de uma celebridade. Adorava dar festas caríssimas em sua casa no bairro do Joá. O outro tio mais comedido era Eduardo Bueno. Dispensara os outros sobrenomes. Viúvo sem filhos, diziam as más línguas podres que pagava para ter sexo com travestis que faziam ponto próximo dos arquedutos da Lapa. Eram apenas fofocas. Nunca provaram nada ou não queriam provar, questão de conveniência. Eduardo era respeitadíssimo no meio empresarial, sócio de muitas empresas, e muita gente sabia de fato que ele as usava para lavagem de dinheiro. Como tinha influência até em Brasília, ninguém se preocupava muito com sua vida íntima, seus desejos. A relação entre Elisa e os tios era bem superficial, sem um pingo de afeto. Tudo girava em torno do dinheiro, mais nada. Humberto, da mesma forma que Gustavo e Guilherme, não gostavam desses tios e evitava o contato. Se não fosse a obsessão, a cisma em ter Humberto a todo custo ali do lado, mesmo vivendo um casamento sem amor, Elisa bem que poderia ser uma mulher feliz,
Havia passado dos 50, mas conservava traços bonitos e pele bem cuidada. Os filhos eram bonitos, educados, formados e chegados ao batente. Não davam um pingo de trabalho. Gustavo era arquiteto como Humberto e Guilherme era engenheiro. Ambos trabalhavam na empresa do pai de Conrado, que carinhosamente chamavam de tio. E o que a deixava tão aflita? Por mais que fosse obcecada por Humberto ou cismada com ele, era duro com o passar dos anos perceber que o marido não cedera aos encantos dela e, pior, continuava a tratá-la com total indiferença. Além disso, nos últimos meses, Humberto nem mais ficava em casa. Nas raras vezes em que aparecia para trazer roupas sujas e pegar limpas, limitava-se a cumprimentá-la. Desde que se casaram, nunca dormiram no mesmo quarto, o que já era algo estranho para um casal convencional. E quando Elisa pedia carinho, diga-se um simples abraço, Humberto esquivava, se afastava-se simplesmente e deixava-lhe de braços estendidos. Você já vai completar 55 anos. Não acha que está na hora de sentarmos e revermos o nosso acordo? Solicitou ela. Não. Trato é trato até o fim. Eu só quero carinho, mais nada. Nós nos toleramos, não por muito tempo. Não faço as coisas ficarem mais difíceis do que já são. Ainda somos amigos. Não quero um amigo, eu nunca quis. Você sabe muito bem o porquê de termos nos casado. Teve amnésia? Não fuja do assunto, Humberto. Estamos falando de nossa intimidade. Que intimidade? Rebateu encarando-a irritado. Você sabe que sempre fui franco. Não me cobre aquilo que não posso lhe dar. Humberto permaneceu sem tirar os olhos de Elisa, e ela gelou. Não tinha como argumentar, e ele prosseguiu. Quer que eu lhe avive a memória e recorde como nos conhecemos, ou porque você grudou no meu pé? Como me perseguiu e me atormentou com um monte de besteiras em Paris? Não acha que o que vivemos até hoje foi, digamos, um grande esforço de minha parte? Tudo o que fiz até o momento foi apenas por causa de Guilherme. Elisa deixou uma lágrima verter perto do olho e jogou-se aos pés dele. Perdoe-me, por favor, Humberto. Nunca fiz nada que fosse para prejudicá-lo. Eu o amo mais que tudo. Se me ama, então me liberte, deixe-me livre, por favor. Fizemos um trato e nossos filhos estão crescidos, adultos. Logo não haverá mais motivo para ficarmos juntos. Um dia os dois vão se casar e vão embora. Eu também. Você sempre soube que esse dia chegaria. É verdade, está certo, concordou, ocultando o sofrimento e uma ponta de raiva. Elisa não acreditava que um dia Humberto pudesse cumprir com o prometido. Ir embora assim, sem mais nem menos, onde já se viu, ela não iria deixar jamais. Tentou argumentar, mas Humberto foi categórico. Por favor, Elisa, sem cenas. Ele se abaixou gentilmente e a pegou pelos braços. Depois a levou até uma poltrona próximo da cama. Apanhou um copo com água e deu a ela. Em seguida, de maneira silenciosa, saiu do quarto dela sem despedir-se. Humberto percebia chegar ao limite. Agora que voltara a se interessar verdadeiramente por alguém depois de tantos anos, estava disposto a reavaliar o trato, tomar coragem para conversar com os filhos, falar abertamente sobre divórcio e dar um novo rumo à sua vida. Naquela noite, porém, os pensamentos tumultuavam a mente de Elisa além do habitual. O passado vinha com força, mesclando-se com partes da conversa que tivera com Humberto no dia anterior. E também surgiam cenas de Paula, um ano atrás, atormentando-a com histórias de um passado que ela não desejava mais lembrar. O motivo dessa chantagem incomodava profundamente e estava a ponto de enlouquecer. Humberto não dormira em casa e mandou avisar, via secretária, que iria viajar no fim de semana. De novo, tinha assuntos urgentes de negócios para tratar. Nervosa, apanhou um litro de uísque e encheu um copo. Adicionou 2 pedras de gelo, mexeu-as com os dedos e voltou à varanda. Apagou todas as luzes. Não posso ficar sozinha depois de 30 anos, não é justo, resmungou enquanto bebia. Custava-lhe acreditar que Humberto desse um passo torto. As pessoas mudam em 30 anos, avaliou. Sentiu o cheiro de alguém em volta do marido. Seu faro nunca a decepcionava. Do mesmo modo que não a enganava quando uma sirigaita tentava enrabichar-lhe pelos filhos.
Se engatassem namoro sério, era grande a chance de desejarem sair de casa, óbvio, e se saíssem, Humberto também sairia. Preferia os marmanjões em casa a não ter o marido por perto. Era um esforço que Elisa fazia, mesmo não tendo apreço pelos filhos. Não se importava com o que eles sentiam, nunca se importara. Eles só lhe serviam para que seu casamento se mantivesse vivo, em pé. Jamais dera importância aos sentimentos dos meninos, se gostavam ou não de alguém, se eram felizes ou não, quais eram suas vontades, seus sonhos, o que queriam de suas vidas. Para os empregados do apartamento e da loja, era uma louca de pedra, mas observando-a com clareza, Elisa tinha traços de personalidade psicopática, ou seja, egocêntrica e indigna de confiança. Nos últimos tempos, mantinha um comportamento estranho, não sentia culpa por nada de errado que fazia. E pior, o que nunca notaram nem os familiares é que ela nunca, jamais em toda a vida aprendia com seus erros. Ela afastou todos os pensamentos, passando a mão pela testa e voltou o corpo para o peitoral da varanda, segurando o copo de bebida. A ansiedade no momento era ter a certeza de que a provável sirigaita que estava ameaçando seu casamento, Vera, fosse mesmo até sua loja no dia seguinte, segundo informações recebidas. Estava alerta, disponível e aguardando, e caso se concretizasse, Elisa já tinha em mente o que iria fazer com a fulana. Seus pensamentos foram dispersados por um beijo no pescoço. Sozinha aqui no escuro, ela se virou e esboçou um sorriso. Gustavo, tudo bom? Ele acendeu a luz da varanda, ela espremeu os olhos com a súbita claridade e beijou de leve no rosto. Guilherme veio logo atrás e ela simplesmente lhe acenou com um oi sem muito entusiasmo. Guilherme, acostumado com a frieza da mãe e também sem apreço por ela, fez menção de afastar-se. Gustavo puxou pelo braço. Fique aqui. Vou tomar banho. Não se esqueça de que marcamos de encontrar nossos amigos no bar. Estamos quase em cima da hora. Guilherme saiu rápido. Gustavo a repreendeu. Mãe, você e sua mania de tratar Guilherme assim. Ora, assim como? É um pouco mais carinhosa comigo e o trata com tanta frieza. É a sua maneira de ver. Não tem nada de frio, deu de ombros. Guilherme está sempre chateado, irritado. Depois que a loira do banheiro largou dele, ficou assim, irritadinho. Gustavo sorriu. Achava graça no fato de a mãe não tocar no nome de Paula, ex-namorada de Guilherme. Não era bem isso que Gustavo queria escutar, pois sabia que a mãe tratava o irmão e ele com indiferenças. Naquele momento, reconheceu que nos últimos meses Guilherme andava mais entristecido que de costume. De fato, o irmão ficara caidinho por Paula, uma loira de fechar o comércio, que da noite para o dia largou para namorar João Carlos, uma grande promessa no setor de criação de aplicativos para dispositivos e celulares. Guilherme ficou tão deprimido que até mudou o número do telefone, pois tinha medo de que Paula pudesse ligar por um motivo qualquer e, se ele atendesse, poderia ter uma recaída. Apaixonou-se de fato pela loira. Estava difícil sobreviver sem aquele mulherão. Além do mais, Guilherme era amigo de João Carlos, o atual namorado de Paula. Não queria confusão, brigar, perder a amizade do seu amigo por causa de mulher. Claro que, por se tratar de Paula, Guilherme evitava ir aos mesmos lugares que os amigos em comum frequentavam. Tudo para não dar de cara com ela. E, de fato, fazia mais de um ano que não vira mais. Gustavo tornou amável. Paula poderia ter tido uma conversa com meu irmão, largá-lo assim sem mais nem menos. Elisa sorriu por dentro e replicou, melhor assim. Se quer saber, se fosse para tirar a loira do caminho, até permitiria seu irmão namorar a branquela da Manuela. Ele riu alto. Você permitiria que Danusa fosse sogra do Guilherme? Já não a engole como madrinha dele? Essa eu pagaria para ver. Elisa rangeu os dentes, bebeu seu drink para disfarçar a raiva. Manuela era filha do primo Conrado. Ele e Humberto viviam grudados, ora Humberto vindo passar férias na casa de Conrado em São Paulo e vice-versa. Quando Humberto mudou-se em definitivo para a capital paulista, a amizade estreitou-se ainda mais. Filhos únicos, Humberto e Conrado tratavam-se como irmãos. O detalhe é que Elisa não se dava com Danusa, a esposa de Conrado.
Achava-se fútil e com um parafuso a menos na cabeça. Tampouco tinha apreço por Manuela, filha do casal. Guilherme tinha sido batizado por Conrado e Danusa e era apegadíssimo a Dinda, maneira usual como o carioca se refere à figura da madrinha. Guilherme, Gustavo e Manuela tratavam-se como primos pela proximidade e afinidade. O que fazer? Tornou Elisa. Danusa é uma louca, desequilibrada, tadinha, eu a entendo, tem inveja de mim. Elisa aproveitou o momento. O assunto tomava um rumo que ela não desejava e ela sorriu maliciosa. Perguntou para Gustavo de propósito. Você vai sair com a Regiane? Regina, mãe. Terminamos já faz um tempo, não lhe contei. Ela virou o rosto para a sacada a fim de que o filho não visse o sorriso vitorioso estampado no seu semblante. Não, jura? O que foi que aconteceu? Descobri um princípio de traição, umas bobagens que minaram a minha confiança. Eu achava tão legal, estava tão esperançoso. Elisa o abraçou com carinho. Não fique assim, logo vai aparecer uma moça bem bacana. Quem sabe, respondeu ele sem muito entusiasmo. Jantaria comigo? Seu tio Ed mandou uma caixa de vinhos importados. Podemos experimentar uma garrafa. Vou pedir para a cozinheira tirar o jantar. Não, mãe. Ele consultou o relógio. Estou atrasado. Vou tomar banho e sair com Guilherme. Elisa fez uma careta. Ele não percebeu e prosseguiu. Pelo menos vamos a um bar que sabemos não ser frequentado por Paulo e João Carlos, o que será um alívio para Guilherme. Vamos ver gente bonita, beber, nos divertir. É noite de sexta-feira e eu não quero ficar triste, trancado em casa, chorando as pitangas por causa de Regina, ainda mais por conta de traição. Isso mesmo, filho, vá se divertir. Ela beijou o rosto de Gustavo, deixou o copo de uísque sobre uma mesinha e foi para o quarto. No corredor, sorriu e disse baixinho. A tonta da Regiane, Regina, sei lá quem, estava muito animadinha, se achando. Não sabe com quem se meteu. Foi só surrupiar uma foto antiga dela com um amigo, armazenada no telefone, dar uns retoques num programa de imagem e pedir para meu amigo Boris enviar para o celular de Gustavo com uma mensagem anônima, tudo por celular pré-pago. Boba, essa já era. Estou pronta para derrotar a próxima e a próxima e a próxima. Entrou no quarto gesticulando, trancou a porta, sentou-se na cama e, embora tivesse feito de tudo para acabar com o namoro de Gustavo, Elisa sentia-se triste, perturbada, muito triste. Atirou-se na cama e sentiu vontade de chorar. Ela não percebeu um vulto irritado sentado na poltrona próximo da cama. Ele a olhava com raiva e mágoa. Isso mesmo, Elisa, sofra muito. Quero que você morra de tanto sofrimento. Vai pagar por tudo que me fez. Tudinho, sua maldita. Capítulo 5. Toninha saltou do ônibus em uma rua movimentada da Vila Madalena, região descolada e boêmia da cidade. Conhecia o bar e sabia que o estabelecimento ficava ali próximo do ponto. Dobrou a rua, caminhou um pouco e logo viu um grupo de gente jovem, bonita e alegre. Sorriu para as pessoas e entrou. Ela tinha concluído o curso de secretariado e desejava cursar relações internacionais. Poupava para fazer cursinho e tentar talvez em outro ano uma vaga em uma universidade pública, porquanto a mensalidade de uma faculdade particular não dava para custear no momento. Toninha se interessava por causas humanitárias e entender os problemas humanos. Desejava conhecer alguém e viver um romance, mas por ora não estava em seus planos, a não ser que aparecesse alguém muito interessante e que não ocorria fazia um bom tempo. Primeiro vinha o estudo, depois queria conseguir um emprego melhor. Toninha gostava de trabalhar na loja de roupas de grife de Dona Elisa, mas queria progredir, ganhar um salário melhor e talvez até poder se dar ao luxo de pagar uma boa faculdade. Estava com 23 anos de idade e cheia de vida. Desejaria viver no mínimo 100 anos para realizar metade dos planos que idealizava. Ao entrar no bar, os olhos masculinos se voltaram para ela. A junção de sua beleza física com a energia boa que emanava era tiro e queda para despertar o interesse das pessoas. Toninha sorriu mais uma vez, mostrando os dentes alvos e perfeitos. Espremeu os olhos pelo bar lotado e viu num canto suas duas amigas. Chegou e as cumprimentou.
Esmeralda, mais animada, abraçou-a com efusividade. Bom ter vindo. Achava que não iria vir por conta da chuva forte que caiu. Você mora do outro lado da cidade? Toninha cortou com voz amável. Berenice continua reclamando do marido. Logo mais ele chega em casa e não quero ver cenas desagradáveis. Estou meio cansada de tudo isso, sabe? Amo minha irmã, mas está cada vez mais difícil morar naquela casa. O astral está péssimo. O garçom aproximou-se. Toninha fez seu pedido e Vera interveio. Por que não vai morar com Esmeralda? Ela já a convidou tantas vezes. Esmeralda emendou. Pois é, Toninha. Acabou de conseguir promoção na loja. Agora tem condições de arcar com metade do aluguel e outras despesas. Faça um esforço e venha morar comigo na Frei Caneca. Toninha animou-se e perguntou, encarando Vera. O quarto ainda não está sendo ocupado por você? Não ficamos de pensar em mudança na virada do ano? Vera riu com gosto. Pode pensar em antecipar sua independência. Saí do apartamento no mês passado, não lhe contei? Claro que não. Pois é, interveio Esmeralda. Vera está dividindo o apartamento com um amigo, enfatizou. Toninha riu. Sei. O tal amigo secreto, oculto, nunca saberemos quem é esse homem. Vera meneou a cabeça de forma negativa. De jeito nenhum, pelo menos por enquanto. Quando ele se declarar de fato, eu contarei tudo para vocês. Por acaso é comprometido? Indagou Toninha. Vera fez sim com a cabeça. Antes de Toninha fazer qualquer comentário, Esmeralda disse. O quarto, portanto, está vago. Pense na possibilidade de ocupá-lo desde já. Esmeralda tocou no braço e sentiu um arrepio. Procurou disfarçar. Pediu licença com jeito e foi para o banheiro. Toninha nada percebeu e prosseguiu na conversa com Vera. Agora que o ano está no fim, vou ter uma conversa séria com minha mãe. Ela está a ponto de se separar. Precisa também dar um rumo na vida dela. E você precisa dar um rumo na sua, tornou Vera. Por falar nisso, não acha que está na hora de namorar, encontrar alguém? Estou aberta a novas possibilidades, mas eu não estou desesperada. Enquanto isso, no banheiro, Esmeralda, debruçada sobre a pia, jogava água no rosto para aliviar a tensão e, em seguida, olhando para sua imagem refletida no espelho, disse baixinho, nossa, que visão! Se a cena que vi ao tocar o braço de Toninha tornar-se mesmo real, que barra minha amiga vai enfrentar? Esmeralda era sensitiva, estudava mediunidade havia anos, trabalhava no escritório do consulado de um país latino-americano. Nas horas vagas, era voluntária em um instituto de pesquisas dedicado ao estudo da paranormalidade. Desde pequena, Esmeralda tinha premonições, visões. Bastava tocar em uma pessoa e ela podia sentir e até ver o que poderia ocorrer dali a um curto período de tempo, fosse bom ou não. Sofrera muito por conta das coisas tristes que via, mas aprendera com o estudo sério da sensibilidade que cada um é responsável pelo que pensa e, consequentemente, atrai para a sua vida. Quando sentia que tinha chance de avisar alguém, ela o fazia. Muitas vezes, escutava literalmente seu mentor espiritual dizer que não podia interferir no destino das pessoas. Se tenho esse dom, por que não posso alertar as pessoas de um perigo iminente? Questionava seus amigos espirituais que vinham de vez em quando lhe dar um comunicado. Poder pode, mas se lhe foi permitido ver, é porque pode, de certa forma, transmitir a visão para a pessoa. Todavia, há casos em que nada poderá dizer ou fazer. Como quando eu vejo que alguém próximo ou a própria pessoa que toco vai morrer. Você não tem como desviar o destino, só pode alertar, sugerir bons pensamentos ou pensamentos de conforto para a pessoa. De certa forma, assim como ocorria com Esmeralda, muitas pessoas com esse tipo de sensibilidade sofriam e sofrem sem saber ao certo como proceder quando se deparam com uma premonição. Afinal, por que é permitido em alguns casos que determinados fatos sejam revelados aos encarnados? Os motivos são vários. Quando a pessoa com premonição tem especial interesse pela situação, é porque há uma abertura da espiritualidade para que ela perceba o próprio risco que está correndo. Os amigos espirituais sabem que, se a pessoa modificar a sua maneira de agir, de pensar e alterar o seu sistema de crenças, terá a chance de evitar que o fato ruim se concretize em sua vida. Isto posto,
O resultado de uma ação pode ser modificado? Então, o tal do quem planta colhe poderia ser anulado? Não é bem assim. Acima de tudo, precisamos compreender que Deus é amor, logo não castiga, ensina, educa e orienta. Seguindo essa linha de raciocínio, ao mudar o teor de seus pensamentos, melhorando-os, obviamente resultando em virtudes mais positivas, você passa a emitir imediatamente energias diferentes das que emitia no passado. O espaço de tempo entre uma atitude e o retorno das energias dela existe justamente para permitir que você possa aprender e ter a oportunidade de modificar as suas crenças. Se alterá-las, durante esse espaço de tempo, quando o ciclo energético voltar, você vai assimilar apenas as energias que se identificarem com seu novo padrão. Daí, quanto maior a mudança para melhor, menos energias desagradáveis, ruins ou negativas você vai absorver. Por tudo isso, ao ter premonições ruins para si, Esmeralda passou a se perguntar o que a vida pretendia ensinar-lhe. Adotando essa maneira de estudar as suas premonições, ela teve chances de identificar quais atitudes as provocavam e, dessa forma, procurava modificá-las, impedindo que o fato desagradável não lhe acontecesse. Dessa forma, Esmeralda escapou de poucas e boas, e o treino permitiu-lhe tornar-se uma mulher mais forte, positiva, firme e dona de si. Também esse treino ajudou-a quando tinha uma premonição ruim em relação a um conhecido. Antes ela ficava angustiada, queria a todo custo impedir os fatos de acontecer. Não conseguia, sentia-se impotente e infeliz. Contava aos envolvidos e, em vez de auxiliá-los, só piorava a situação, ou porque não acreditavam, ou quando lhes contavam, ficavam tão impressionados e temerosos que se afundavam no pessimismo, na descrença e no medo. Esmeralda aprendeu que o melhor era ficar de bico calado, quietinho no seu canto, enviando às pessoas energias de harmonia, amparo, sustentação, equilíbrio e bem-estar. Jamais tirou proveito de uma situação que fosse e aprendeu que ela, como boa médium que era, ética, responsável, tinha o dom da premonição só para fazer um trabalho de apoio às pessoas, mais nada. Por orientação espiritual, Esmeralda primeiramente frequentou um grupo espírita, depois estudou uma série de questões relativas à paranormalidade, dedicando-se à pesquisa, colocando sua mediunidade a serviço da ajuda e do esclarecimento espiritual, realizando um excelente trabalho. Recordava-se de seus encontros astrais com fidelidade, o que a maioria dos médiuns não conseguia e ainda não consegue reter na memória. Juntando-se aos espíritos superiores por meio do trabalho desinteressado em favor do próximo, Esmeralda equilibrou suas energias, aprendeu a viver melhor e conseguiu se livrar das energias negativas ao seu redor. Como sabemos, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Esmeralda foi chamada, tornou-se espontaneamente um ser escolhido, como um canal efetivo do bem. Com a sensibilidade à flor da pele, porém bem educada, ultimamente Esmeralda tinha as tais visões somente com pessoas às quais mantinha forte elo de amizade. Foi o que acontecera havia pouco. Ela nutria grande estima por Toninha e, ao tocar o braço da amiga, viu Toninha chorando sobre um caixão. E, embora a imagem estivesse um pouco embaraçada, tinha certeza de que a pessoa que ali jazia era Berenice. Ela terminou de se recompor, passou um pouco de batom nos lábios e voltou ao grupo. Até sorriu quando viu Toninha conversando com um moço bonito no balcão do bar. Entretanto, assim que sua mente se distraía, Esmeralda via a cena de Toninha debruçada sobre um caixão, chorando bastante e muito sentida.